Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo no nosso canal, que é meu e seu. E hoje eu estou com um vídeo para vocês, onde eu vou estar respondendo algumas perguntas, meio cabulosas, assim, mas muito interessante, tá? E é bom que vocês passem a me conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a respeito da questão da minha conversão, como era antes, né? Vou deixar aqui para responder com vocês essas perguntas, eu ainda não tenho respostas, não deixei respostas prontas, deixei pra gente responder junto aqui no canal. Então eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, deixe o seu like no vídeo se você gostou e compartilhe com alguém que vai edificar a vida de alguém também. Bora lá para as perguntas. Tcharam! A primeira pergunta já veio quentinha. Quentinha. A primeira pergunta é: se existe um motivo, qual é, ou uma situação, que foi a gota d'água para você abandonar as práticas antigas, até mesmo a homossexualidade, né? Vocês que seguem aqui o canal sabem que eu já vivi nas práticas da homossexualidade, e tomar a decisão de ser cristã, seguir a Cristo. Então ela quer saber qual foi o motivo, né? Se existe um motivo, ela quer saber qual foi o motivo, uma situação que me fez abandonar as práticas que eu vivia, né? Independente de ser só a questão não só a questão da homossexualidade, mas tudo, né? Abandonar as práticas que eu vivia para seguir a Cristo, né? Essa pergunta é muito boa. Muito bom. Se você não assistiu meu testemunho, já quero convidar você para assistir, tá aqui no nosso canal, né? Assista, que é muito bom. Vou assumir algo que eu já assumi isso para algumas pessoas íntimas, que é a resposta dessa pergunta. A gota d'água para mim, na época, onde eu decidi abandonar as práticas da vida que eu vivia, é que eu sempre tive um sonho. Eu sonhava assim em ser mãe, sonhava assim em ter uma família, em constituir uma família. O tempo que eu vivi no homossexualismo me fez distanciar disso, mas eu sonhava isso sim. Então para mim ali foi a gota d'água, porque eu cheguei num ápice assim de olhar, né, porque eu namorava uma pessoa nessa época e eu fazia planos com ela, mas dentro dos meus planos não existia essa realidade. Isso me doía muito, machucava muito em mim. Então, eu acredito que foi exatamente esse gatilho, assim, que me corroía por dentro, que me fez chegar a um ápice de dizer assim, pronto, eu não quero mais, né? Eu sei que não foi exatamente eu, né? Eu sei que foi o próprio Senhor que me conduziu a isso, mas eu digo eu, Érica, com o que eu tenho entendimento e o que eu posso manusear, né, a minha vida, eu entendo que isso foi um gatilho muito poderoso, assim, na minha vida, que me fez realmente abandonar tudo, olhar para trás e dizer, não quero mais, daqui para frente eu quero realmente seguir uma vida com Jesus. Esse tempo, Jesus aproveitou que o meu coração ansiava, né, por constituir família, por ter uma vida diferente de tudo que eu já tinha vivido, até mesmo da minha criação, e ele se revelou para mim como uma figura maravilhosa em amor, e ele conseguiu e me resgatou. E hoje eu estou aqui. Não casei ainda, tá? Não tenho filhos ainda, mas eu sei que isso é um plano de Deus, um projeto de Deus pra minha vida. Então, acredito que esse foi a motivação mais forte, assim, que existia dentro de mim. Demorei a aceitar, demorei a confessar isso pra mim mesma, né? Porque até então eu achava que não. Mas é isso. Outra pergunta é: como a sua família e amigos lidaram com a sua decisão de seguir a Cristo? E como você lidou com eles? A minha família, eu lembro que quando eu decidi, né, tomei essa decisão com Cristo, eu fui até minha casa, que era a casa da minha mãe na época, e a minha família, minha irmã, minha mãe não entenderam nada. Era todo mundo perplexo, não sabia, mas choraram, a gente conversou, eu quis tentar trazer pra minha mãe o que estava acontecendo, não conseguia falar também. Mas no decorrer da caminhada, foi um pouco difícil, né, porque assim, de repente a Erika se comportava de uma forma, tinha atitudes e pensamentos, e do nada a menina já não quer mais aquilo, não quer mais aquilo, não quer mais aquilo outro, e foi assim comigo. Foi muito rápido, sabe? Então assim, quem teve um pouco de dificuldade de aceitação foi a minha irmã, né, assim, mas depois também ficou tudo certo. A minha mãe, como ela já tinha tido uma vida em Cristo, né, ela era cristã e estava só desviada dos caminhos do Senhor, então ela teve um pouco mais de cautela, um cuidado a mais. No começo foi bem perplexo em relação a várias questões de usos e costumes, hábitos e manias, essas coisas assim que a gente consegue tirar de fichinha mesmo. Agora com os meus amigos foi um pouco mais difícil porque para eles foi tudo muito estranho, né? Igual a maioria das minhas amizades era tudo homossexuais, então de repente, pá, a Erika não vai mais praticar, não vai mais beber, não vai mais fumar, não vai sair mais pra festa, não vai poder mais estar conversando dos mesmos assuntos, não vai partilhar das mesmas ideias, né? Então eles foi um pouquinho mais difícil, tanto que tem alguns que eu nem tenho mais amizade, né, a proximidade, digamos assim, se afastaram, mas não foi porque eu quis que eles se afastassem de mim, sabe? Mas eu consegui lidar muito bem com toda essa situação, mas foi realmente um pouco difícil. Acredito que para todo mundo, né, que tenha uma vida antes e pós-Cristo, e depois a gente tem essas dificuldades mesmo. Mas eu não tenho problema nenhum em relacionar com eles, ao contrário, eu gostaria muito que
eles entendessem isso, né? Quem sabe eles estão assistindo esse vídeo, que eu nunca quis me afastar, né? Mas o contexto de tudo que aconteceu, as coisas me levou a eles se afastarem de mim e eu também a não procurar, porque eu entendia que eles talvez não me queriam por perto por questão de eu não fazer mais parte do vínculo deles, né? Essa é umas perguntas que tá meio que comprometedora aqui, mas tudo bem, bem livre pra isso, né? Tô brincando. Eu gosto muito de falar sobre a Erika anterior, o que foi da Erika, o que aconteceu com a Erika no passado e como é a Erika agora. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E a próxima pergunta é o seguinte: fora da presença de Deus, nós vivemos muitas mentiras e tomamos decisões erradas e andamos em caminhos errados. Desde a sua conversão e processo que continua até hoje, quais foram as verdades que Deus plantou em você e que te impulsionou a seguir o caminho que você está hoje e que é seu alimento? Caramba, deixa eu pensar. Verdades. Tá, lembrei. Lá no começo, primeira, Deus me mostrou que eu era filha, né? Que eu tinha um pai, que eu tenho um pai, que eu não era órfã. Porque eu sempre fui órfã de pai terreno, né? Eu não tive uma paternidade. Então a primeira coisa que Deus depositou em mim e que é alimento para mim até hoje, acho que é a mais importante, é que ele falou para mim, assim, lá no começo, sabe? Quando ele me resgatou, ele disse: em todas as vezes que você chorou, todas as vezes que você estava quietinha no teu canto, mas você estava entristecida por datas comemorativas onde você não tinha seu pai, coisas que você queria contar para o seu pai e não tinha ele para contar, coisas que a gente quer compartilhar com o nosso pai, sabe? O cuidado, a proteção, a buscar na escola, levar pro balé, levar para uma educação física, essas coisas que eu não tinha. E Deus falou para mim que ele sempre esteve lá, que todas as vezes que eu fui, ele me cuidou, ele me trouxe à mente coisas que aconteceu comigo, que ele estava me protegendo, que era ele. Então ele falou: eu sempre estive presente, o seu pai sou eu. E aí quando ele me trouxe a identidade dele de pai para minha vida, e eu pude entender que eu era filha e que eu era filha amada, a escolhida dele. E isso para mim foi muito marcante e é o alimento verdadeiro assim que eu carrego para mim, né, nessa caminhada. Eu sempre olho quando eu não estou bem e eu falo: eu sou filha, filha amada, filha escolhida. Eu não vim no mundo por acaso. Eu vim porque Deus me escolheu como filha para estar aqui hoje. Então, essa é o meu alimento diário. Outra coisa também que Deus plantou em mim, lembrando aqui agora, lembra que eu falei que eu ia responder aqui com vocês, né? Que desde quando Deus falou comigo, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu era o alicerce da minha casa e que eu precisava escolher, me posicionar para que Ele pudesse resgatar os meus, né? Deus falou isso comigo, eu tinha 16 anos. Quando eu decidi vir para os caminhos dele, eu já estava com 27 anos. E Ele reafirmou essa mesma palavra comigo, né? E depois que eu me converti, deu mais ou menos 6 meses, a minha mãe, Deus resgatou ela do mundo, trouxe para Cristo, e a gente está vivendo esse processo aí. Hoje minha casa é outra, minha irmã também tem uma vida com Deus, né? Ela tem uma vida com Deus, e eu creio poderosamente que algo muito bom, muito maravilhoso da parte do Senhor vai acontecer na vida dela. Ele vai se revelar para ela, assim como Ele se revelou para mim. Então isso é uma promessa, isso é um alimento que Deus plantou em mim lá no comecinho também, e que me encoraja, e eu me lembro que tudo que eu tenho feito não é só para mim, mas também para minha casa, para minha parentela. A próxima pergunta é: o seu primeiro contato com um relacionamento com mulher foi uma curiosidade que você teve, sentiu e se apaixonou e acabou cedendo? Ou foi desde criança onde você se sentia atração por uma pessoa do mesmo sexo? Muitas pessoas fazem essa pergunta, e aqui nas perguntas tinha várias perguntas, né, relacionadas a essa. Então eu decidi deixar só essa para responder. Tá, vamos lá. Eu não tinha atração por pessoas do mesmo sexo que o meu quando eu era criança. Eu não tinha trejeitos, não tinha atração física, nunca tive. Só que, então fica dentro da outra questão, né? Eu realmente cedi pela paixão que eu vivi naquele tempo. Hoje eu entendo que o que aconteceu comigo foi essa questão de não ter um pai presente, de não ter paternidade. Então, todas as minhas feridas, limitações e vazio que existia em mim, quando eu olhei para essa pessoa, que foi a primeira pessoa que eu me relacionei, uma pessoa madura, direcionada na vida, centrada, uma pessoa boa, né? Que eu vi uma figura de proteção, então eu me apaixonei. E assim, dizer que eu já olhei para outras mulheres? Não, nunca tinha olhado para outras mulheres. Nunca nem imaginei na vida em se relacionar com outras mulheres. Isso nunca nem tinha passado pela minha cabeça. E eu já tinha, nessa época foi com 18 anos, né? Eu estava com 18 anos quando eu aceitei a me relacionar com uma mulher. Então, assim, realmente entra nessa questão aqui. Você foi por curiosidade, também foi por curiosidade,
mas também por paixão, né? Que a gente sabe que paixão são desejos da nossa carne. E acredito que toda essa questão de fragilidade, né? Essa questão de orfandade, essa questão de falta de proteção, um ciclo ali onde eu consegui enxergar e eu depositei tudo isso que faltava em mim, nela, e aí então ela cobria isso em mim, né? Então foi aí que eu comecei a me relacionar com uma mulher. A outra pergunta é: depois da sua conversão, como você lida com os seus desejos por mulheres? Você se sente atraída nessa longa jornada? Você tem atração? Sente atração? Como é esse processo de tentação para você? Também é uma pergunta que muitas pessoas me perguntam, e eu vou dizer para você que não sinto atração hoje, mas foi um processo, claro. No início, assim como todo mundo, eu sentia sim atração. Eu lutei muitas vezes contra os desejos da minha carne, contra a vontade do meu corpo. Eu lutei muito mesmo, não foi fácil. Mas o Senhor sempre me deu muita graça nessa questão. Olha o que aconteceu comigo. Assim, eu via Deus fazendo os planos no perfeito. Por exemplo, quando eu estava em crise, assim, quando eu chegava em momentos onde eu me sentia sozinha, sentia saudades, né, queria ter uma pessoa comigo, e a única figura de pessoa que me vinha à cabeça era uma mulher, porque era meu hábito de relacionamento. Deus, ele me trazia coisas para eu fazer. Nesse tempo, eu aprendi a tocar teclado, nesse tempo, eu aprendi a tocar ukulele, nesse tempo, eu aprendi a cantar, nesse tempo, eu aprendi a pregar, eu aprendi mais da Bíblia. Então, assim, eu jejuei muito, eu orei muito, eu busquei muito a Deus, mas você vê que Deus trazia ferramentas para eu poder... sabe quando você está no vício das drogas e a pessoa troca o seu vício da droga para um vício mais comum, digamos assim, comer, se alimentar, né? Então, foi isso que eu vi Deus fazendo comigo, né? Ele meio que trocando as coisas de lugar, e aí onde eu comecei também a participar mais da igreja, me envolver mais nas obras, me envolver mais nas coisas sociais da igreja, me envolver mais nos projetos. Logo depois eu também fui líder de jovens e assim, eu consegui me incluir mais no meio. E isso foi muito bom para mim. Ah, Érica, você optou por isso para esquecer? Não. Eu automaticamente que eu fazia, que eu estava, né, no meio, no vínculo das coisas de Deus, fazendo as coisas pro Senhor, voltado pro altar dele. E eu fazia muito feliz, sempre fiz, até hoje. Tudo que eu faço com muita gratidão a Deus, né? Então, quando eu estava fazendo, automaticamente eu via que eu não queria mais. Eu cheguei a um ponto, assim, de uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e falar sobre o ato sexual, né, na prática mesmo, falar uma bobeira ali, e eu me senti náusea mesmo, senti repúdio, querer mesmo vomitar, sabe? Naquele dia ali, eu entendi que eu verdadeiramente tinha sido assim, pra mim, acabou, não tem volta. Eu sempre digo, se um dia na minha vida, por acaso, eu me distanciar de Deus, eu tenho plena convicção que pra lá eu não volto mais. Então hoje é algo muito certo na minha vida, e eu não tenho atração por outras mulheres. Próxima pergunta é: depois da sua conversão, já tentou se relacionar com algum homem? E como foi essa experiência pra você? Sim, já tentei, né? Acredito que eu não estava preparada, né? Eu tenho total certeza disso. Eu não estava preparada para me relacionar, mas como eu estava vivendo um ciclo novo na época, eu me dei uma oportunidade de tentar, né? Hoje eu acredito que se eu tivesse dando essa oportunidade hoje, do jeito que eu estou hoje, com a minha mentalidade, com todo o preparo em si que Deus tem me preparado, talvez seria diferente. Mas também acontece que não era a pessoa certa, nem eu para ele, nem ele para mim, entendeu? Tem toda essa questão. Ah, mas é você que tem que escolher. Beleza, por isso mesmo. Nas escolhas, na balança, na hora de pesar, um lado pesava mais. Então eu entendi que não era. Só que eu também não estava bem emocionalmente, também não estava bem, não tinha como. Eu creio naquela questão de você vai fazer alguém feliz se você estiver bem, né? Não tem como você fazer alguém feliz quando você não está bem. Então não era o tempo, mas eu vou dizer para você que foi uma experiência boa. Eu entendi que eu posso, que dá certo, que eu vou conseguir. E que na hora certa, quando Deus preparar a pessoa certa, eu creio que vou conhecer uma pessoa certa, né? E não tem como você entender que não é, porque vai se encaixar, né? Para todo mundo é assim, né? Então para mim não vai ser diferente. E daí eu sei que vai dar certo. No final, tudo vai dar certo, gente. E vai dar certo. Vai dar certo. Essa é pesada, hein? Deus ama os homossexuais? Qual é o seu pensamento sobre? Talvez a pessoa fez essa pergunta porque ela tem entendimento que eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Tá, claro que Deus ama os homossexuais. Eles são filhos também, são pessoas, né? O que Deus não ama é a prática da homossexualidade, né? Isso é bíblico, né? É uma coisa que eu não queria fazer aqui nesse vídeo, era ficar cogitando versículos bíblicos, né? Porque eu queria que fosse bem natural, bem Érica mesmo. Mas não tem como, porque a minha vida é embasada e respaldada pela palavra de Deus. Foi ela que me libertou.
Então, o que eu posso dizer para você, homossexual que está assistindo meu vídeo, é que não tem esse negócio que Deus não te ama. Ele ama você sim, ele ama você. Você é filho, você é amado por Deus, né? Talvez você não tenha essa compreensão de que Deus te ama, porque a prática que você vive te afasta de Deus. Porque Deus é santo. Então, a palavra dele diz, ele não tem chance para essa questão da homossexualidade. É duas pessoas, Deus não fez duas pessoas para constituir família, pessoas do mesmo sexo. Ele fez o homem e a mulher, duas pessoas, homem e mulher. Então, assim, qual é o meu pensamento sobre isso? A prática do homossexualismo, a prática do lesbianismo, a prática, o pecado que nos afasta de Deus, né? Então, assim, não tem nada a ver sobre ele não te amar, não tem nada a ver sobre isso, até porque Deus, ele é amor, e ele é pai, e ele ama todos, né? Nós somos filhos dele. A questão é a prática. Então, a partir do momento que eu renuncio, a partir do momento que eu não quero, eu entendo que Deus é santo, e que meu pai não quer isso pra mim, é como pai terreno, né? Se seu pai terreno não quer, porque ele sabe que vai te fazer mal, ele sabe que não te faz bem. Então, se ele não quer, o que eu posso fazer? Ser obediente, né? Quando eu sou obediente, eu me achego mais perto dele, porque eu me santifico. E querendo ou não, é uma prática da carne, né? É um desejo sexual, uma prática que cometemos com o nosso corpo e nós deturbamos o nosso corpo. Mas Deus, ele ama todos, né? O nosso Deus, ele tem um amor, assim. Isso eu entendo hoje. Na época que eu caminhava no mundo, né, lá, fazendo as coisinhas erradas, eu falava por diversas vezes, eu dizia, eu já tô no fundo do poço, sou pecadora mesmo e vou pro inferno, não tem mais o que fazer pra mim. Mas isso é um engano que Satanás lança na nossa mente, ele traz isso todos os dias como engano, tipo assim, ele coloca diante de você e fala, você perdeu, já era, você pecou contra Deus, e ele é santo, então não tem mais pra você. E isso é uma mentira absoluta, porque tem sim, tá todo dia Deus tá ali, todos os dias esperando que você se arrependa. Deus tá ali todos os dias esperando que você se arrependa, né? E que o Senhor Jesus te alcance através desse vídeo, né? Que o Espírito Santo possa trazer clareza para você com alguma palavra, alguma direção. Eu tenho falado aqui. E as duas últimas, para a gente finalizar aqui, uma foi assim. Ela perguntou, lá atrás, alguém lançou uma sementinha em você? Você acredita nisso, que alguém lançou uma sementinha em você? Eu posso dizer que sim, porque quando criança, eu me lembro e me recordo muito de participar do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista. Eu ia porque eu gostava de fazer coisas, né? Eu sempre era envolvida em alguma atividade. E as minhas amigas que eram cristãs me convidavam, e aí eu levava minha irmã. Então ali, para mim, foi o primeiro contato direto, assim, com a palavra, com os ensinamentos, né? Era muito bom, porque ali você tinha respeito, você tinha mesmo um tempo com Deus, nós tínhamos um momento ali com Deus, mesmo que eu não tinha entendimento do que eles estavam falando, para mim era tudo novo, eu aos pouquinhos, né, era inserida dentro daquilo dali, dentro de todo o ambiente cristão, né, que eles tinham. Foi por pouco tempo, mais ou menos assim, 1 ano e pouco, que eu convivi lá com eles, depois a gente se mudou, mas eu creio muito que ali, para mim, foi uma semente que foi semeada em mim e que hoje, graças a Deus, germinou, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a próxima pergunta, para finalizar toda essa polêmica aqui, como foi a sua mudança com a relação em deixar a vida homossexual? Ela foi rápida ou foi aos poucos, né? Gente, eu sou colérica, então comigo é 8 ou é 80, entendeu? Então vocês não podem me levar como exemplo para a vida de vocês, porque às vezes vocês vão demorar um pouco mais para digerir, para entender, e isso tá tudo bem, tá tudo certo, é você, a sua personalidade é essa. Eu sou muito acelerada, então assim, se eu decido uma coisa, é ponto, e é isso, e eu vou e meto a cara e faço. Se eu for quebrar cara ou não for quebrar cara, se vai dar certo ou se não vai dar certo, eu preciso tentar. E foi isso, sabe? Quando eu senti a presença de Deus pela primeira vez e entendi que Ele estava me chamando, a primeira coisa que eu pensei foi, se todas as vezes no mundo eu meti a cara e fiz as coisas, né, sem pensar às vezes, por que agora Deus está me chamando, eu vou ficar recuando, vou ficar dando um passo para trás, um para frente, dois para trás, um para frente, não. Falei, quer saber, eu vou me lançar. E eu fui de cabeça, né, eu me lancei de cabeça. Então assim, eu sempre andei com pessoas mais velhas, eu não andava com pessoas novas, eu nunca curti muito, mas andava com pessoas mais velhas e ali elas me davam conselho de tudo aquilo que elas já tinham vivido. Então eu pegava para mim, se elas falavam assim, e a gente orava muito, buscava os dons espirituais, eu ouvia e pegava para mim. Então eu aprendo com o falar de alguém, né? Não preciso que eu passe por aquela situação para aprender. Então assim, não foi pouco a pouco, foi muito rápido. De verdade, foi muito rápido. Porque, quando eu vi mais ou menos assim, eu me batizei com uns 5 para 6 meses de convertida, eu já estava vivendo coisas sobrenaturais com Deus, sabe? Então assim, realmente eu deixar a vida homossexual foi muito rápido. Eu nunca recuei assim de dizer assim, vou voltar lá e praticar. Teve alguns momentos que eu estava em alguns lugares, em alguma situação, e aí eu me senti
acuada, sabe? Mas daí eu percebi que ali não era lugar pra mim, e aí eu entendi que a palavra de Deus vai dizer que a gente não deve sentar na roda dos carnecedores, né? E eu peguei pra mim e não me submetia em lugares que eu achava que pra mim não dava ainda, que eu não estava preparada. Então, eu não me submetia a viver coisas que eu sabia que eu não estava preparada para viver e que poderia ser uma tentação ao ponto de eu cair realmente, né? Então, eu fui muito bem assertiva em todas as coisas e pisando mesmo no campo minado. Eu sei que Satanás ele tá aí, né, com as tentações dele, mas eu também sei que eu sou apta a não querer cair nas tentações dele. E eu escolho não cair nas tentações dele. Por isso que eu vigio em tudo que eu faço. E a vida com Cristo é isso aqui, meu irmão. A gente não é curada do homossexualismo da hora para outra e não anseia mais nada, não. É com o tempo mesmo. Mas graças a Deus, assim, comigo foi tudo muito rápido, porque eu acredito que quanto mais você busca de Deus, mais rápido você deixa de você mesma, entendeu? Então foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu busquei de Deus, é a intensidade que você busca Deus. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Então, a intensidade que eu busquei Deus foi a intensidade que eu deixei mais de mim, mais de mim, mais de mim, mais de mim. E quando eu vi, eu tinha mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E eu não queria mais viver nada daquilo que eu praticava antes. E é isso, galera. Respondi aqui algumas perguntas. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais vídeos assim com perguntas, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vai ter coisas aqui diversas, né? Eu vou estar sempre trazendo alguma coisa para vocês. E é isso, beijo, fiquem com Deus e até a próxima!